Alegria imensa estar aqui nesse retiro. Que alegria imensa estar com essa comunidade Colo de Deus. Tá bom o retiro, sim ou não? Tá preparado para essa parte da tarde? Eu gostaria de pedir ao Espírito Santo que prepare os nossos corações. Eu gostaria de pedir ao Espírito Santo para que de fato predisponha os nossos corações para ouvir a sua palavra. Amém? Eu estou aqui diante de jovens que querem mais de Deus, sim ou não? Veja, a pregação que eu vou fazer agora não é para jovens que querem ficar numa mesmice, ou não é para jovens que querem só obedecer os mandamentos. Veja, lembra daquela passagem do jovem rico? O jovem rico pergunta: o que é preciso fazer para ir para o céu? O que é preciso fazer para ir para a vida eterna? O que Jesus respondeu? Obedece os mandamentos. Ou seja, para você ser um cristão, para você seguir Deus, basta você cumprir os mandamentos. Mas Jesus faz uma proposta para aquele jovem: deixa tudo que você tem e dá aos pobres. E aquele jovem fica triste e diz: não, ele era muito rico, não foi capaz de abandonar sua riqueza. E Jesus diz para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ou seja, se você quer ir para o céu, obedece os mandamentos. Mas se você quer ser perfeito, faça isso. Portanto, a pregação que eu vou falar agora, que eu vou fazer agora, não é para quem quer ir para o céu só, mas é para quem quer ser perfeito. Essa pregação é para quem quer ser santo. E eu pergunto para você: você só quer ser um bom cristão que cumpre os mandamentos, ou você quer ser santo? Você vai para o céu do mesmo jeito, se só obedecer os mandamentos, viu? Mas o caminho de santidade é um caminho maior que poucas pessoas alcançam. Olha para quem está do seu lado e diga: você quer ser santo, sim ou não? Diga comigo: eu quero, Senhor. Eu quero ser santo. Não santo do pau oco. Eu quero ser santo de verdade. E aplauda o santo que vai nascer do seu lado aí, ó. Já tem algum santo com o seu nome? Eu nunca vi um santo com o meu nome, não. Eu preciso que você preste atenção. Eu preciso que você esteja atento, porque você hoje precisa entender no que consiste o caminho da santidade. Veja, a Bíblia na carta aos Hebreus vai dizer para nós que, Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém pode ver Deus. No céu não vai entrar nenhuma mancha de pecado. No céu só entrará aqueles que são santos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim para nós: o Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, e que vosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu essa palavra? Vou repetir, preste atenção em cada palavra. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Não é qualquer santidade, santidade perfeita. E que o vosso ser inteiro, o que é o vosso ser inteiro? Espírito, alma e corpo.
sejam guardados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou pegar mais uma passagem para ilustrar isso. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Caríssimos, de posse de tais promessas, purifiquemo-nos de toda mancha da carne e do Espírito. Eu já peguei duas passagens bíblicas porque a nossa fonte primária é a palavra de Deus. Purificar a carne e o Espírito. Se você quer ser santo, você terá que entender isso. Não basta só você santificar a sua carne, você terá que santificar o seu espírito. Sabe por quê, gente? Porque eu conheço muitos jovens que acham que ser de Deus é simplesmente largar uma balada. Acham que para ser de Deus é simplesmente largar aquela música do mundo, simplesmente parar de fazer sexo antes do casamento. Acham que é simplesmente parar de falar palavrão, andar com uma galera nova, andar com uma camiseta de Jesus. E eu não estou mais fazendo nada de errado. Eu já sou santo, porque eu não vou mais para balada, não assisto mais novela, eu não faço mais sexo fora do casamento, não falo mais palavrão, sabe? Eu não tenho andado com más amizades. Ora, irmão, se isso bastasse para ser santo, eu já tinha sido santo, porque dentro do convento a gente não faz nada disso. Gente, se isso bastasse para ser santo, os freis, as freiras, os padres, seria tudo santo só de ter entrado no convento, porque à medida que você entra nesse lugar, você já não pode mais fazer nada disso. Santidade não é só isso. Olha para quem está do teu lado e diga: santidade não é só isso. Diga para ele: você cumpriu somente o primeiro passo. Você está entendendo? É preciso santificar corpo e espírito. Geralmente nós aprendemos a mortificar o corpo. Geralmente nós aprendemos que nós devemos mortificar o desejo de fumar, o desejo de beber, o desejo de praticar relação, o desejo de falar um palavrão. Geralmente nós ficamos nisso. No que a carne da gente pede, a gente diz não. Sim, isso é importante, sem isso você não pode ser santo, se você não vence sua carne. Mas irmãos, eu quero te dizer com toda a sinceridade da minha alma, e me apoiado nos grandes santos da Igreja Católica, vencer esses primeiros instintos que nós poderíamos denominar de mundo, tirar o mundo de nós, é o primeiro passo e é um dos passos mais fáceis que tem. O problema maior é santificar o espírito. Eu estou falando de algo mais interior, eu estou falando de algo mais profundo. Eu estou dizendo de algo que a gente não ouve pregar todo o tempo e toda hora. Eu estou falando de algo que talvez você vai ouvir hoje aqui pela primeira vez. Você nunca talvez ouviu esse tipo de coisa, mas eu preciso te dizer. Porque é preciso que se levante uma juventude nova, uma juventude que queira mais de Deus, amém? Uma juventude que não se contente com pouco, ou não ache que o que alcançou já é suficiente. Não, Deus quer te mostrar mais, e hoje você vai entender que é mais. Veja, a Bíblia está dizendo: caríssimos, de posse de tais promessas, purifiquemo-nos de toda a mancha da carne e do Espírito. Não só da carne, mas da carne e do Espírito. E eu pergunto para você: você está preparado para ouvir? Sim ou não? Porque agora Deus vai dar tapa na cara, hein? Primeira coisa que nós temos que entender, eu vou fazer uma introdução ao que eu vou falar. Primeira coisa que você tem que entender: o caminho para se chegar a Deus só é possível num caminho de fé. Sem fé, a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus.
Não tem como você agradar Deus sem fé. E quando eu falo em fé, eu não estou falando aquele sentimento gostoso. Eu não estou falando de uma fé carismática que você acredita que o paralítico levanta. Eu não estou falando dessa fé que acredita que o morto ressuscita. Eu estou falando de uma fé teologal, aonde você não se apoia em sentimentos, aonde você não se apoia em compreensões humanas, aonde você só tem como único apoio da sua vida Deus. E é por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O caminho de nós, o caminho da santidade consiste num caminho de fé. Só que nós não gostamos disso. A gente não gosta de caminhar na fé. A gente gosta de caminhar na visão, porque a fé ela não se baseia na visão. Ela não se baseia, a fé ela é escura, ela é cega, a gente não consegue enxergar, e a fé me faz caminhar. Nós gostamos de ver, nós gostamos de enxergar, nós gostamos de sentir, nós gostamos de tocar, nós gostamos de escutar, nós gostamos de sentir a presença de Deus, nós gostamos de ouvir Deus falar, de Deus se manifestar. Eu não estou falando que isso é mal, não, mas eu estou dizendo que nós nos acostumamos com esse jeito. Aí São João da Cruz vai dizer algo muito interessante, preste atenção. Ele vai dizer que no início da nossa conversão, e ele vai dizer isso para os iniciantes, ou seja, todos nós aqui. Os iniciantes, Deus os trata como? São João da Cruz diz que como uma criança, Deus pega a gente no colo, e Ele balança, e Ele dá leitinho na boca, e Ele faz carinho. Gente, no nosso início de igreja é assim, Deus nos regala, Deus nos dá. A gente está na igreja, a gente está no grupo de oração, a gente está no retiro, a gente sente a presença de Deus, a gente fica todo feliz. A gente lê a palavra, a gente se emociona. A gente ouve a pregação, a gente se emociona. Tudo que a gente faz, a gente sente o fervor. Porque Deus está dando para você regalos. Porque você está no colo. Mas João da Cruz diz que quando Deus quer fazer você crescer na fé, Ele então vai tirar você do colo, vai tirar o leite e vai fazer você andar com as suas próprias pernas. Você já não vai mais sentir tanto aquele amor, você já não vai sentir mais tanto aquela presença. E diz São João da Cruz que como uma criança birrenta, que quando quer colo, ela fica gritando e esperneando: ai, quero colo, mãe, me pega no colo, pai, me pega no colo. Assim nós na fé ficamos, nós não aguentamos quando Deus nos coloca no chão e nos faz andar com as nossas próprias pernas. Olha para quem está do seu lado e diga: você entendeu? Deus quer fazer você andar com as suas próprias pernas. Está preparado? Posso começar? Eu vou dar 7 passos para essa purificação do Espírito. Porque quanto à carne, você já sabe o que tem que deixar. Eu não preciso ficar aqui falando. Eu não preciso ficar aqui falando os pecados que você tem que deixar. Você já sabe. E se você não deixou ainda, irmão, se você não deixou ainda pecados, você está na hora de deixar, porque você só vai poder entrar nesse estágio à medida que você vai deixando essas coisas carnais. Eu quero falar da purificação do Espírito aqui, e aqui eu vou me deter, e eu vou caminhar por 7 estágios, e você tem que deixar o Senhor purificar você. Primeiro estágio: soberba. O primeiro pecado que Deus quer purificar de nós é o pecado da soberba. O que significa essa soberba? Satisfação de suas obras e de si mesmo. É a pessoa que tudo que faz, ela se satisfaz. Ela acha que está bom.
Ela faz uma obra, ela se satisfaz com o que ela fez. É a pessoa que se contenta com tudo o que faz. Ela tem satisfação de si mesma. Ela acha que tudo que ela faz é uma coisa boa. É a pessoa que não consegue se corrigir. É a pessoa que não consegue enxergar nenhum defeito. Não, ela sempre está satisfeita com tudo que ela fez. Ela está satisfeita com suas obras e de si mesma. As pessoas soberbas, ela deseja mais ensinar sobre a vida espiritual do que aprender. A pessoa soberba, ela não está muito interessada em aprender. A pessoa soberba, ela está mais interessada em ensinar os outros. Então é aquela pessoa que não gosta muito de aprender, não. Ela sempre quer dar aula. Ela sempre quer ensinar alguém. Ela não aceita muito ser ensinada. Ela quer ensinar. Condenam em seu coração os outros, quando não os veem com o modo de devoção que queriam. A pessoa orgulhosa é aquela pessoa que fica criticando os outros quando não vê no outro aquilo que ela vê em si. Porque eu rezo o rosário todo dia, então eu critico o que não reza. Porque eu busco a Deus assim e eu critico aquele que não reza. E semelhante ao fariseu que criticava o publicano, o fariseu levantava o braço e dizia: Senhor, eu te louvo porque eu não sou como estes. Eu te louvo, ó Pai, porque eu pago o dízimo, porque eu cumpro os mandamentos, e eu não sou como este. O fariseu sempre se acha melhor. O orgulhoso sempre tem o dedo apontado para o outro. O soberbo sempre aponta para o outro achando que ele é melhor. O demônio aumenta o fervor nas coisas de Deus para que cresça a soberba e presunção. Preste atenção nisso. O diabo, vendo que você nas coisas de Deus, em vez de se tornar uma pessoa humilde, em vez de se tornar uma pessoa simples, o diabo vê que você está ficando orgulhoso. O que o diabo faz? O diabo aumenta o seu fervor naquilo que você faz. Então não pense você que o diabo tira, o diabo coloca. Porque à medida que ele coloca aquele fervor, você fica mais soberbo ainda. Você começa a se inchar mais de orgulho, e você vai começando a se achar um super-homem da fé, onde ninguém me derruba, onde eu sou melhor do que o meu irmão que está do meu lado. Eu gostaria que você fosse se analisando você mesmo. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: se analise. Aproveitam toda a ocasião para condenar e difamar o próximo. Essas pessoas orgulhosas aproveitam toda e qualquer ocasião para difamar o outro. O outro caiu num pecadinho, difama, condena, acusa. Antes de tirar a trave do seu olho, quer tirar o cisco do olho dos irmãos. Quando você vê em algum lugar pessoas acusadoras, essas pessoas são as pessoas mais orgulhosas que existem. Porque elas estão preocupadas no erro do outro e não conseguem ver os seus próprios erros. Aquele que acusa tem o pecado do orgulho dentro de si. São João da Cruz continua: quando os confessores ou diretores não aprovam o Espírito, se acusam de não serem compreendidos. Aí a pessoa orgulhosa, ela vai lá se confessar com o padre, ela vai se confessar com o seu diretor espiritual, e o diretor e o confessor não aprovam o Espírito. E o diretor não aprova a atitude que você está tomando, então a pessoa, ela fica brava com o diretor. Ela se acha incompreendida, porque o confessor não está elogiando. Porque o confessor não está indo ao encontro daquilo que eu queria, daquilo que eu achava. Costumam propor muito e fazer pouco. O orgulhoso propõe muito,
tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, porque está tudo errado, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, mas é o que menos faz. Fala o que tem que fazer, mas não faz nada. Esse é o orgulhoso. Gente, eu estou descrevendo o coração de uma pessoa orgulhosa. E esse é o pior pecado que todos nós temos. O pecado do orgulho foi o pecado de Lúcifer. O pecado do orgulho, o pecado da soberba foi o pecado de Adão e Eva. E a raiz de todos os seus pecados, entende o que eu estou falando? A raiz de todos os seus pecados se chama orgulho. Todos. Você peca por orgulho. Tem necessidade de ser notado quanto ao seu espírito e devoção. Pessoa orgulhosa, então, tem necessidade de que as pessoas me vejam que eu estou rezando, vejam que eu sou uma pessoa de Deus. A pessoa, então, orgulhosa, ela não está preocupada com a glória de Deus. A pessoa orgulhosa, ela está preocupada com a sua própria glória. Ela não está preocupada em diminuir para que Deus cresça, mas ela está preocupada em aparecer. E tudo que eu estou falando, tá, gente, não é consciente que você faz. Eu não estou falando que você faz assim, olha, agora eu vou crescer e Deus vai diminuir. É inconsciente. É um processo do Espírito. Inconscientemente eu vou deixando, eu vou querendo aparecer e Deus diminui. Tem necessidade de ser notado quanto ao seu espírito e devoção. Preste atenção agora, porque São João da Cruz é do ano 1500 e alguma coisinha. 1500. Eu não estou falando mais de 500 anos atrás. E olha o que São João da Cruz dizia. Dão então mostras exteriores de movimentos, suspiros e outras cerimônias. E até alguns arrombamentos. 1500. E até alguns arrombamentos em público mais do que em segredo. São pessoas que querem dar mostras de que são espirituais. Então elas são capazes de fazer de tudo, mas não para a glória de Deus, mas para chamar a atenção para si. É capaz de rodopiar, é capaz de repousar, é capaz de querer flutuar. E São João da Cruz fala uma coisa interessante: faz essas coisas em público, mas não faz em segredo. Porque tem gente que basta fazer não sei o que já repousa. Agora, será que repousa em casa sozinho? Só repousa em público? Só dá pirueta em público, em casa não? Sozinho no quarto fechado? Ou seja, em público eu dou mostra de que eu sou alguém espiritual. E em público eu dou mostras de que eu sou um homem, uma mulher cheia do Espírito. Mas dentro da minha casa não, lá no segredo do meu quarto não. Tem vergonha de dizer os seus pecados claramente para os confessores. Não os tenha em menos conta. Vão colorindo os pecados. A pessoa orgulhosa, ela tem vergonha de falar os seus pecados. Então ela começa a falar o pecado para o confessor, mas ela vai colorindo, sabe? Então ela fala, eu pequei ali e tal, mas não foi porque eu quis, a sua situação me levou. E ela começa, mas por que ela vai colorindo o pecado? Porque ela não quer mostrar para o confessor que ela é tão ruim assim. Gente, temos ou não temos essas coisas? Sim ou não? O confessor não pode ver que eu sou tão ruim assim, ainda mais se ele me conhece. Então eu fico colorindo meus pecados. Tem vergonha de dizer os seus pecados claramente. Procure então outro confessor para dizer os pecados mais graves. Então quando tem um pecado mais grave, eu vou procurar outro confessor. Porque na verdade sou orgulhoso, eu tenho vergonha de até contar os meus pecados. A fim de que o primeiro não pense que eu tenho defeitos. Não reconhecem as suas faltas. O orgulhoso não consegue reconhecer seus erros. O orgulhoso não consegue reconhecer suas faltas. Meu irmão e minha irmã,
é urgente a gente deixar essa palavra entrar no nosso coração. Se entristecem em demasia quando veem suas quedas, pensando que já haviam de ser santos. A pessoa orgulhosa, ela não aceita quando cai, ela não aceita quando peca, ela fica então impaciente, ela fica triste em demasia. Irmão, ficar triste quando peca em demasia é um pecado de orgulho. Eu não estou falando daquela tristeza de arrependimento, eu estou falando da tristeza de orgulho. Você não está triste porque você está arrependido, mas você está triste porque você não aceita que você errou, você não aceita que você pecou. Porque você já se achava santo e parece que Deus mostrou para você que você ainda não é santo. Santa Teresinha dizia que Deus às vezes permite que nós caiamos para que nós entendamos que ainda não somos santos. Você está entendendo? Diga comigo: Senhor Jesus, tira esse orgulho do meu coração. Tira esse orgulho do meu coração e dai-me a humildade capaz de vencer o orgulho. Costumam ter grandes ânsias de que Deus lhes tire as imperfeições e faltas, mas mais pelo motivo de verem sem a imputação delas e em paz do que por amor a Deus. Não reparam que se Ele as tirasse, se tornariam porventura mais soberbos e presunçosos. As pessoas orgulhosas, elas querem ser santas a todo custo, mas não por amor a Deus, mas porque querem se ver livres dessas imperfeições, querem se ver livres dessas faltas. Ou seja, irmão, é mais por orgulho do que por amor a Deus. Eu quero ser santo para ficar livre disso e para que eu me sinta bem. Mas eu não quero ser santo para a glória de Deus. Irmão, irmã, você só vai ser um santo de verdade se isso for para a maior honra e a maior glória de Deus. Todo santo que é elevado aos altares é para glorificar a santidade de Deus, amém? Você só vai ser um santo de verdade se isso não for para a tua glória, mas se isso for para a honra e glória de Deus. E é por isso que Deus dizia: toda vez que você for fazer um jejum, toda vez que você for fazer uma oração, se esconda, para que ninguém veja que você está fazendo aquilo. Quando você for jejuar, bota um sorriso. Quando você for dar esmola, não mostra que você deu esmola. Quando você for rezar, fecha a porta do quarto e reza, porque a santidade não é para a tua glória, a santidade é para a glória de Deus. A santidade é para a glória de Deus. Não pode ser para satisfazer o meu ego. Não pode ser para satisfazer meu ego de querer ser bom, de querer ser santo e de não querer cair. O meu desejo de santidade tem que ser para agradar a Deus e não chamar a atenção para si. Irmão e irmã, a mulher mais santa que nós já vimos e pisou nessa terra é a Virgem Santíssima. E foi a mulher mais escondida da Bíblia que você já conheceu. Ela não aparece. Mas sabe por que ela não aparece? Não é porque os evangelistas esqueceram de falar dela. É porque ela não roubou a cena. Ela foi santa do jeito certo. Ela não foi santa para a sua glória. Ela foi santa para a glória de Deus. Ela se escondeu para que o Filho aparecesse. João Batista, as pessoas olhavam para João Batista e falavam: ele é o Messias, é ele. E João Batista: não, eu não sou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Irmão e irmã, para que Deus viva em nós, para que a santidade de Deus cresça em nós, eu preciso diminuir. Você está entendendo? Se você está aparecendo, a glória de Deus não está em você. Se você está aparecendo, a glória de Deus não está em você. São inimigos de louvar os outros, mas muito amigo de que os outros o louvem. O orgulhoso gosta de ser elogiado e fica chateado quando as pessoas não falam dele.
fica chateado quando ninguém menciona ninguém. Gente, olha o que eu estou falando, o caminho da santidade é de fato você caminhar escondido, é ninguém te ver, é ninguém te notar. Eu tenho um livro que eu conheci há pouco tempo, maravilhoso, O Diabo e a Virgem Maria nos Exorcismos. Fantástico. Todos os depoimentos do diabo foi coletado, o diabo falando de Nossa Senhora. E um dos depoimentos o diabo dizia: eu não aguento essa mulher, eu tenho raiva dela, porque ela sendo a mais digna, ela continua se achando indigna. Ela sendo a mais santa, ela continua se achando a menos digna da graça de Deus. O diabo não consegue entender como essa mulher é humilde. E o que destrói o diabo é a humildade. Você quer ser santo? Você não pode ultrapassar o degrau da humildade. Amém? Esse é o primeiro pecado, avareza. Soberba, aliás. Soberba. Orgulho, soberba. O contrário, humildade. Segundo passo, vou falar da avareza. E veja que eu estou tratando dos pecados capitais. Você vai notar isso. O Frei está tratando dos pecados capitais. E quando eu falo de avareza você já podia, num conhecimento que você já tem, você ia me dizer assim: avareza é dinheiro, é a pessoa que quer muito dinheiro. Não, eu estou tratando do espírito. Então São João da Cruz vai tratar os pecados capitais segundo o espírito. Avareza, o que significa? Não se contentam com o espírito que Deus lhes dá. Andam muito desconsolados e queixosos por não acharem nas coisas espirituais o consolo desejado. A pessoa fica se queixando porque não está sentindo o que ela gostaria de sentir. Ela se queixa com os irmãos, ela se queixa até com Deus, porque ela não está sentindo consolo. Muitos nunca se fartam de ouvir conselhos e de aprender regras de vida espiritual. Querem ter sempre livros sobre este assunto. As pessoas avarentas espirituais, elas nunca se contentam com nada. Você pode falar assuntos maiores espirituais, ela não se contenta, ela é avarenta, ela quer mais. E esquece que Deus é simples. E esquece que para ser santo não precisa de tanta coisa. Mas o avarento não, o avarento quer sempre mais. O avarento quer mais, quer mais. Gastam mais tempo na leitura do que em exercícios de mortificação. O avarento, então, ele vai gastando mais tempo em aprender, em conhecer, em buscar conhecer, ler livro de santo, ler livro disso, ler livro daquilo, do que em mortificar-se. Então ele lê, ele tem essa avareza, ele lê, mas não quer se mortificar, não quer botar em prática. Gastam, além disso, carregam-se, preste atenção, São João da Cruz, repito, 1500, olha o que ele vai dizer. Além disso, carregam-se de imagens, rosários, bem curiosos. Oram, deixam uns, oram, tomam outros, vivem a trocá-los e destrocá-los, afeiçoando-se mais a esta cruz do que aquela, por lhes parecer mais interessante. A pessoa com uma fé avarenta, ela vai pegando esses amuletos, rosários, imagens, e ela cada vez quer ter um rosário diferente, porque aquele rosário é mais poderoso, porque aquele outro é mais poderoso que aquele, porque aquela imagem é do santo tal, e esse santo tal tem poder para isso, e não sei o que, aquele outro tem poder para aquilo outro, e é avareza, é avareza, porque não importa o rosário que você tem, importa o que você tem dentro do seu coração. Não importa a imagem que você tem, importa o que você tem dentro de você.
Importa o que você tem dentro da sua alma. A gente então começa a transferir para fora a nossa fé. Isso, eu não estou falando para tirar imagem, não estou falando nada disso. São João da Cruz não está falando disso, que é para a gente tirar as imagens. Não estou falando disso. Mas nós não podemos colocar a nossa fé baseada nelas. Amém? Carregam relíquias e santinhos como crianças a brinquedos. Já viu criança com brinquedo? Criança divide o brinquedo com muito custo, chorando. Olha o que João da Cruz está falando. Tem uns cristãos que carregam relíquia como se fosse brinquedo. Irmão, irmã, eu já conheci uma pessoa assim. Ela carregava a relíquia como se fosse brinquedo. Sem brincadeira nenhuma, não estou mentindo para você. Ela tinha mais de 30 relíquias. Dos maiores santos que você pode imaginar, tinha numa caixinha 30 relíquias. E a gente percebia que a pessoa era apegada àquilo. Ela não se desfazia de jeito nenhum. Até que a gente um dia falou: olha, irmão, você pode dar essa relíquia para alguém? A pessoa entrou em crise, gente. Porque era o brinquedinho dela. A fé dela estava naquela relíquia e não estava em Deus. Você está entendendo? Eu não sei onde está a tua fé. Eu não sei onde estão os teus apoios. Condeno em tudo isso a propriedade do coração e o apego ao modo, número e curiosidade dessas coisas, pois esta maneira de agir é muito contrária à pobreza do espírito. Veja o que São João da Cruz está condenando: ter a imagem, ter a relíquia, não, o modo como se usa a relíquia, o modo como se usa a imagem, o modo como se faz. E a propriedade, você se acha dono, você se apropria, você se apega. Irmão, irmã, São João da Cruz está dizendo: isso não é pobreza. Você tem que estar totalmente despojado. O teu coração tem que estar livre de todas as coisas da terra, mas também das coisas espirituais. Escuta o que eu estou falando agora. Você não pode se apegar nem nas coisas da terra, mas nem nas coisas espirituais. Como assim, Frei? Nem nas coisas espirituais eu posso me apegar? Não, porque as coisas espirituais também não são Deus. A relíquia é Deus? O santo é Deus? A imagem é Deus? Portanto, você não deve se apegar a essas coisas. A fé só vai deixar você se apegar a Deus. Gente, isso é fácil? Sim ou não? Não. A verdadeira piedade, veja, olha que bonito, que maravilhoso. A verdadeira piedade é de brotar do coração. Eu tenho medo quando uma religiosidade, ela começa a ser muito exterior. Eu tenho medo de uma religiosidade que eu tenho que transparecer, eu tenho que a todo minuto manifestar. E às vezes a gente percebe que não é para evangelizar, que não é só para mostrar um sinal, porque o sinal é importante. Veja, eu carrego um hábito, é um sinal de Deus, uma presença de Deus. Mas como às vezes nós vemos pessoas que querem, se apegam a isso, querem exteriorizar isso. E São João da Cruz está dizendo: a verdadeira piedade é de brotar do coração. A verdadeira piedade, a Virgem Maria, desculpa te dizer, a verdadeira piedade não brota de uma corrente. A verdadeira piedade, a Virgem Maria, brota do coração. Eu não estou falando contra a corrente, mas o modo que você usa ela. A verdadeira piedade não é usar um véu. A verdadeira piedade está aqui. Porque você pode usar um véu para se aparecer. Antigamente nós, irmãos, quando nós estávamos na missa, a gente participava da missa. Quando a gente se ajoelhava antes de ser padre, quando a gente se olhava, quando estava no momento da consagração, a gente tinha o costume de fazer isso aqui.
Mas nós paramos de fazer, porque a gente viu que chamava a atenção da Assembleia. E se é para se aparecer, é melhor não fazer. Se na hora do mistério as pessoas param de olhar para a hoxa, para olhar para os freios encapuzados, é melhor não chamar atenção para nós, porque a glória é dele. Veja, a verdadeira piedade é de brotar do coração, firmando-se na verdade e solidez, significadas nessas coisas espirituais. O resto é apego. O resto é apego e propriedade imperfeita, que é necessário cortar para atingir a perfeição. Olha para quem está do seu lado, é necessário cortar. Eu não tenho medo de dizer. Iria dizer que eu não tenho medo de dizer que qualquer devoção, seja ela qual for, seja essa a corrente que eu citei, seja o véu, seja uma imagem, seja uma relíquia, se ela você percebe que está te trazendo propriedade do coração, joga fora, corta. Mas não é algo bom, Frei? Não, para você não está sendo bom, corta. Primeiro aprende a ter devoção aqui, depois você externaliza ela. Primeiro aprende aqui, esteja desapegado, aí depois você externaliza. Aí depois você está sendo, agora você é capaz de mostrar para o outro aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Posso continuar? Luxúria. Luxúria. Enquanto a alma experimenta o gozo de Deus, a carne experimenta o prazer sensual. Você está no momento de Deus, você está no momento de oração, de repente vem aquele movimento sensual dentro de você. Você está aqui no louvor, todo mundo rezando, todo mundo adorando, uma menininha bonitinha ali, você já tira o olho de Deus, já começa a olhar para ela. Luxúria. Mesmo no momento de adoração, você não consegue parar de sentir. Acontece, portanto, a alma estar em muita oração, unida a Deus segundo o Espírito, e por outra parte inferior, rebeliões e movimentos sexuais, de modo passivo, não sem muito desgosto seu. Então a pessoa está rezando, mas por outro lado, na parte inferior, que é o corpo, eu estou sentindo prazer sensual. Só que São João da Cruz está dizendo, sem muito desgosto seu. No fundo eu estou gostando disso. Eu gosto de sentir esse prazer. Às vezes essas revoltas é o demônio que, para inquietar e perturbar a alma no tempo da oração, ou quando esta se dispõe, procura despertar na natureza tais movimentos torpes. O demônio também incita isso, para quê? Para que você desista da oração. Também é uma tática do demônio. Porque à medida que você está rezando, aí vem esses desejos carnais, aí você quer desanimar da oração. É uma tática do demônio. Alguns, sob pretexto de espiritualidade, cobram afeições de pessoas. Cobram afeições com certas pessoas. Preste atenção, hein? Isso na juventude é muito comum. Repito, alguns sob pretexto de espiritualidade cobram afeições com certas pessoas que muitas vezes nascem de luxúria e não de espírito. A pessoa então por nome de espiritualidade ou amizade espiritual, então ela cobra a afeição dos outros. Só que essa afeição, ela não é Deus. Essa afeição, essa amizade não está em Deus. Começa a nascer outra coisinha aqui dentro. E aquilo que começou em Deus começa a virar outra coisa. E aquela amizade que começou boa, começa o diabo a entrar.
Porque uma amizade em Deus é aquela que quanto mais você ama o outro, mais você ama a Deus. Se à medida que você ama o outro, você esquece de Deus, essa amizade não é de Deus. Crescendo o amor sensual, vai resfriando o amor de Deus. E esquecendo-se dele por causa daquela lembrança, sentindo algum remorso de consciência. A pessoa então, pouco a pouco, ela vai esquecendo de Deus por causa dessas amizades. Irmãos, cuidado com as suas amizades. As suas amizades são para a glória de Deus ou para a sua própria carne? Ou para satisfazer uma afeição sua, por carência afetiva? Pelo contrário, se cresce o amor de Deus na alma, vai ela se resfriando no outro e esquecendo como são os amores contrários. Não somente é impossível que se ajudem mutuamente, mas o que predomina apaga e confunde o outro e se fortalece em si mesmo. Olha o que São João da Cruz está dizendo: quanto mais você ama o outro, mais você apaga esse. Ou seja, quanto mais você ama a Deus, mais você vai esquecendo dos outros. Mais você vai ficando menos apegado, menos sensual. Porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. A amizade que nasce da carne é carne, a amizade que nasce do Espírito é Espírito. Isto é, o amor que nasce da sensualidade, preste atenção, o amor que nasce da sensualidade permanece na sensualidade, e o que procede do Espírito permanece no Espírito e o faz crescer. Tal é a diferença dos dois amores. Se nasceu na carne, a tua amizade vai terminar na carne, irmão, e basta tempo para o diabo pegar. Ira. Ao acabar o sabor e gosto nas coisas espirituais, ficam mal-humoradas. Quando você começa na fé, Deus te regala com sentimentos. E você sente a presença de Deus, e você sente o amor de Deus. Mas à medida do momento que Deus quer fazer você crescer, escuta o que o padre está falando. Os sentimentos um dia vai sair. E Deus prefere que você ande sem sentimentos do que por sentimento. E Deus quer tirar esse sentimento para quê? Para ver se você está. Preste atenção. Ele quer ver se você está buscando a Ele pelo que você sente ou pelo que Ele é. Deus quer saber se você está ali na igreja porque você está achando gostoso, ou você está ali por Deus de verdade. Deus então tira o sentimento para ver como que você reage, para ver como que você é capaz de crescer, de caminhar sem sentir. Santa Teresinha ficou 10 anos sem sentir a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Os santos, São João da Cruz gritava: meu Deus, onde é que te escondestes e me deixastes com gemido? Porque parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se esconde de mim. Teresa de Calcutá quase morreu brigando com Deus. 40 anos. Porque ela já não sentia, ela já não via mais nada. Irmão e irmã, quando Deus quer fazer você crescer, Ele vai tirar teus sentimentos. Só que a ira, quando temos a ira, a gente se irrita quando a gente não sente mais nada. Antigamente eu lia a Bíblia, eu sentia coisas boas, agora não sinto nada, fica bravo, fica irado, vai para a adoração, não sente nada, vai para o grupo, não sente nada, começa a vir a ira no coração, se irritam com facilidade por qualquer coisa, chegam a ponto de se tornarem intratáveis. Essas pessoas, quando começam assim, começam a se tornar intratáveis, ninguém consegue dialogar, conversar, ela começa a ficar irritada, porque já não sente mais nada. Chega a ser tanto a sua impaciência que queriam ser santos num só dia. As pessoas, o irado, ele esquece que o processo da santidade é um processo. É dia após dia, não é do dia para a noite que você vai se tornar santo. E se tem alguém aqui que quer ser santo de hoje para amanhã, você está frito, não é assim. Teresa de Jesus, ela foi se converter dentro do convento depois de 15 anos, gente. Vai ler o livro da vida, você vai ver, depois de 15 anos, na vida religiosa, ela foi se converter.
A santidade não é assim. Mas a pessoa irada, a ira deixa a pessoa irritada. Ela quer ser santa da noite para o dia. Fazem muitos propósitos e não conseguem cumprir, então se irritam. Aí você participa de um retiro, você faz vários propósitos. Agora eu vou rezar o rosário todo dia, agora eu vou adorar o Santíssimo todo dia, agora eu vou para a missa e tal. E de repente você não cumpre nada disso, você já começa a se irritar com você mesmo. Já experimentou esse tipo de coisa? Sim ou não? Não tem paciência para esperar que é Deus que vai te fazer santo, não é você, criatura. Você pode fazer o que você quiser, é Deus que vai te dar a santidade. Toda missa o padre reza, porque tu és fonte de toda a santidade. Só tu és santo, Senhor, e fonte de toda a santidade. Quem te dá a santidade é Deus. Tudo que nós recebemos de Deus é graça, não é mérito. Amém? Por que aquele fariseu não encontrou graça diante de Deus? Porque ele achou que para ser de Deus bastavam os seus méritos. E o publicano confiava na graça. Se você confiar naquilo que você faz para ser santo, você está frito. Você está no inferno. Porque não é suas obras que te santificam, mas é a obra redentora de Cristo que santifica você. É Deus quem santifica, não é eu quem me santifico. O processo é inverso, gente. É Deus que nos santifica, é Deus o doador da graça. Eu tenho que ter paciência para esperar. Gula. Vixe. Não é comer demais não, tá? O que é gula para João da Cruz? É a pessoa que não tem equilíbrio na virtude. Procuram os deleites de Deus. A pessoa gulosa, ela vai procurar os deleites de Deus. Ela quer sentir, ela quer experimentar a todo instante, a toda hora. Atraídos pelo gosto, experimentado em suas devoções, alguns se matam de penitências, outros se enfraquecem com jejuns, indo além do que a sua própria debilidade natural pode suportar. A pessoa procura o jejum, a pessoa procura a penitência, mas não é porque ela ama a Deus, é porque ela gosta do deleite que ela sente quando ela faz o jejum. Ela não está jejuando por amor a Deus, por amor aos pobres. Ela está jejuando porque ela quer sentir o prazer de estar jejuando. Guloso. Olha para o irmão que está do seu lado. Cuidado com a gula, filho. Agem sem ordem. E nem conselho de outros. Geralmente essas pessoas não procuram o conselho do padre, o conselho de alguém experiente. Não, ela inventa uns jejum doido, ela inventa uns negócios malucos que ela vai fazer. Pergunta nem para o fundador. Não, ela quer fazer. Por quê? Mas por quê? É na desobediência. Ela quer sentir o prazer daquilo. Agem às vezes contra o que foi mandado. Às vezes foi mandado uma outra coisa. Não, mas eu quero fazer a mais. Eu quero fazer diferente. Você quer ser o santo, mas do seu jeito. E não existe santidade sem obediência. Colocam a obediência de lado em nome de sacrifícios por Deus. Olha que forte. Colocam a obediência de lado em nome de sacrifícios por Deus. O fundador não mandou. Em nome de Deus peca contra a obediência. Gula. Todos os extremos são viciosos. Repete com o padre. Todos os extremos são viciosos. Rezar de menos, filho, é ruim. Rezar demais também. Porque se você rezar demais, você não vai trabalhar, não vai estudar, não vai lavar o banheiro para sua mãe. E vai achar que agora ser de Deus é só ficar rezando, né? E xererê, e o banheiro sujo para tua mãe lavar.
vagabundo. E agora eu sou de Deus. E a cama bagunçada para a escrava Isaura arrumar. E a louça lá, quando a mãe chega cansada do trabalho, tem que lavar a louça, tem que fazer janta para o mordomo que ficou rezando em casa. Rezando para dar força para a mãe aguentar. Santo do pau oco. Guloso. Todos os extremos são viciosos, querem assim fazer a sua própria vontade. No fundo eu não quero fazer a vontade de Deus. No fundo eu não quero fazer a vontade do meu superior. No fundo eu quero fazer minha própria vontade. Lúcifer, orgulhoso. Eu não servirei Deus. Embora não queiram desobedecer, o demônio então, vendo que está fora da obediência, aumenta o deleite. O demônio vê que você está fora da obediência, então ele aumenta o deleite. Embora não queiram desobedecer, mas neste ponto se torna desagradável. Alguns chegam ao extremo de sentir prazer só nas penitências que quer, mas nas que são dadas por obediência não sentem prazer. Olha o ponto que alguns chegam. Só sente prazer naquilo que ele escolheu. Se o outro mandou, não tem o mesmo valor. No fundo você está servindo a sua própria vontade. Você não está seguindo a vontade de Deus na sua vida. Insistem com os diretores para conseguirem o que querem, quase que por força. Se não conseguem, ficam tristes. Gente, eu sou padre, eu sou diretor. Quantas pessoas chegam em mim e falam: olha, Frei, eu queria fazer 3 jejuns por semana. Aí eu falo: não, porque eu sei por que ela quer fazer aquilo. E ela fica triste. Ora, por que ficou triste? Gula. Quer fazer a sua própria vontade. Ela acha que é isso que vai santificar ela. Mal reconhecem a sua própria baixeza, querem sentir e gozar de Deus como se Ele fosse compreensível e acessível aos sentidos. Não achando gosto em penitências e nas orações, então desanimam de fazer. Nunca se fartam de ler livros querendo achar deleite. Então essa pessoa fica à procura disso ou daquilo para ter deleite. São muito frouxos e remissos em seguir o caminho áspero da cruz, pois a alma que se deixa levar pelo saboroso e agradável, naturalmente há de sentir repugnância da falta de sabor e gosto que encerra a negação própria. A pessoa que está buscando deleite, ela não gosta da cruz, ela não gosta do que é áspero, ela gosta de deleite. Ela é gulosa, ela gosta de deleite. Assim como na comida, a gente não gosta de comer coisa ruim, não é verdade? Jiló, essas coisas ruins assim, a gente não gosta. Mas São João da Cruz está dizendo que no caminho da cruz tem coisas que não vão ser gostosas, tem coisas que não vão ser ásperas. Amém? Últimos 2. Inveja. Se sentem tristes com o proveito espiritual do outro. É a pessoa que se entristece quando vê o outro crescer. Isso está cheio na igreja. Gente que não consegue aplaudir o irmão quando o irmão cresce. Inveja não é querer o que o outro tem. Inveja é se entristecer com o bem do outro. Segundo Santo Agostinho. Inveja não é você querer o carro do outro. Nossa, carrão, queria ter um carro igual. Não, isso não é inveja. Querer ter o que o outro tem, isso você pode querer. O erro é quando você vê o carrão do outro, você fala: devia bater no primeiro poste. Aí você, menina, tem inveja da outra, toda bonitona, desfilando, os homens tudo doido em cima dela, e no salto alto, e você devia falar: devia escorregar no primeiro córrego. Inveja. Você não está feliz com a alegria dela, com a felicidade dela, você está com inveja. Experimentam pena sensível quando veem os outros passar-lhes à frente no caminho espiritual e não querem que essas pessoas sejam louvadas. Aí dói o coração quando vê que o outro é louvado e eu sou esquecido.
O outro está crescendo e ninguém fala de mim, ninguém olha para mim. Oh, tadinho. Sentem tristezas com as virtudes alheias e ficam com o olho grande de também serem elogiados. Vê o outro crescer, vê o outro ser elogiado, aí fica com aquele olhão grande. Um dia eu vou chegar lá. Não seja invejoso, porque pela inveja a morte entrou no mundo. O pecado do diabo foi o pecado de inveja. Olha para quem está do seu lado, não seja invejoso. Deixe os outros crescer, mas se alegre com eles. Amém? Olha para quem está do seu lado mais uma vez e diga: eu quero que você cresça. Nem que eu fique para trás. Amém? Agora é fácil ver o outro crescer e você ficar para trás? Vai vir a inveja, mata ela, filho. Último, preguiça. Eita, esse fogo. Tem bicho preguiça aqui? O que é preguiça espiritual? Preguiça natural você já sabe. Tem gente que está na pregação e está lá escorado no outro assim. Nem disposição para ouvir a palavra de Deus tem. Está morrendo, criatura. É capaz de trazer um monte de véia aqui, as véias tudo em cima de mim assim, ó. Jovens mortos, preguiçoso. Olha o que é preguiça espiritual. São tomados de tédio nas coisas espirituais e delas procuram fugir para não achar, por não achar consolo. Então quando eu vou buscar algo de Deus e não acho consolo nenhum, eu paro. É tedioso. Tem livros de alta qualidade espiritual que eu te dou para você ler, você não vai chegar nem na metade. Você vai falar, que negócio chato de ler isso aqui. Mas é muito espiritual, filho. Não, mas é chato. Então você vai ficar só com um mamãozinho com açúcar. Você vai ficar só lendo coisinha que tem leitinho para você beber, porque é gostosinho. E nunca vai crescer em Deus, nunca. Porque quem quer crescer em Deus não pode estar apegado a gosto. Quem quer crescer em Deus tem que estar preocupado com o que Deus quer de você. Em lhes faltando gosto, tudo lhes causa fastio. Fazer isso não causa fastio, porque não tem gosto. Irmão, irmã, se você ficar preso ao gosto, você não vai fazer nada. Eu quero te dizer que você tem que adorar Jesus com vontade ou sem vontade. Eu quero dizer que você tem que rezar o terço com vontade ou sem vontade. Você tem que ler a Bíblia, não porque você está com vontade de ler a Bíblia aquele dia. Com vontade ou sem vontade, você tem que ler a palavra. Você está entendendo? Com vontade ou sem vontade. Eu não queria, Senhor, mas eu estou aqui para te adorar. Porque eu preciso. Com ou sem vontade. Quando por algum motivo não encontra na oração o gosto que desejava, Deus querendo purificar, então ela desanima ou faz de má vontade. Deus tirou o seu gosto, você não vai achar mais gosto nisso. Mas você agora faz de má vontade, então você adora Jesus daquele jeito morto, participa de um retiro morto, faz tudo lê a Bíblia com má vontade, não adianta. E Deus está querendo purificar você. Procuram mais satisfazer sua vontade e gosto que a vontade de Deus. Estão procurando mais em satisfazer o seu gosto do que a vontade de Deus. E quando acham satisfação, pensam que também Deus está satisfeito. Cuidado! Olha que coisa importante, João da Cruz está dizendo. Quando você está satisfeito, não significa que Deus está satisfeito com você. Porque quem diz que o seu parâmetro é os parâmetros de Deus?
Quem diz que os teus pensamentos são os pensamentos de Deus? Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Querem medir Deus por sua medida pessoal, em vez de medirem a si mesmos pela medida de Deus. Olha que forte. Você está medindo Deus pelo que você sente, pelo que você experimenta? Você que tem que se medir a partir de Deus. Então você vai ver que você está infinitamente distante dele. Porque São João da Cruz vai dizer que a sua beleza diante de Deus é feiura. Que a sua santidade diante de Deus é pecado. Sentem tédio quando lhes é ordenado algo que não lhes agrada. Nunca quer fazer algo que não desagrada. São muito remissos nos trabalhos de perfeição e acham desgosto com tudo que é áspero. E se ofendem com a cruz, porque a cruz é áspera, a cruz é pesada, a cruz é dor, a cruz é lágrima. Irmãos, eu espero ter deixado claro nessa pregação o que é ser santo. Amém? E eu ficaria muito feliz se ao menos depois dessa pregação você dissesse assim para mim: eu ao menos uma coisa eu entendi, que eu estou longe de ser santo. Porque aqui talvez tinha um bando de fariseu achando: olha, agora eu estou em Deus, hein? Agora ninguém me segura, eu já estou no caminho. Aí você com essa pregação, irmão, eu estou querendo te colocar no chão e falar: você tem um caminho longo a percorrer, baixa a bola, seja humilde e deixa Deus guiar você. Deixa Deus guiar os seus caminhos, deixa Deus guiar os seus projetos. Não queira fazer sua vontade, queira fazer a vontade de Deus. Não queira sua glória, queira a glória de Deus. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Amém? Vai ficando em pé. Ministério é com vocês. Eu não sei que música que vocês vão cantar. Cantem a que vocês sentiram no coração. Ergue o teu braço e feche os seus olhos. Não busque nada agora, porque talvez toda vez que você reza, você busca o que você quer. Deixa Deus dar o que Ele quer para você. Mas diga do fundo do seu coração que você quer ser santo. Vai dizendo do fundo do seu coração que você quer a santidade. Que Deus tem uma obra de perfeição para a sua vida. Caríssimos, de posse de tais promessas, purifiquemo-nos de toda a mancha da carne e do espírito. Purifica-nos, Deus. Purifica-nos, Deus, daquilo que nos atrapalha de seguir a Ti. Purifica-nos, Deus, da nossa vontade própria. Purifica-nos, Senhor, do nosso eu. Purifica-nos, Senhor, desse orgulho, esse orgulho que nos torna vazios, que nos escraviza. Nos purifica da avareza, Senhor. Nos purifica da ira, da gula, da preguiça. Senhor, nós não queremos mais ser santos medíocres. Senhor, nós não queremos uma santidade qualquer, nós queremos uma santidade perfeita. Nós queremos uma santidade perfeita que só pode vir de Ti, Deus. Nós queremos, e nós não queremos ser santos para aparecer. Nós não queremos ser santos para mostrar para ninguém. Nós queremos ser santos para a Tua glória, Deus. Para que Tu seja exaltado, para que a Tua santidade em mim transpareça a Tua glória. Para que olhando para a minha vida, as pessoas glorifiquem a Ti, glorifiquem o Teu nome. Sim, Senhor, ó Deus, a santidade não vem de nós, a santidade não vem das minhas obras, a santidade não vem daquilo que eu faço, daquilo que eu opero, mas do que Tu operas em mim, da Tua vontade em mim, ó Deus. Solta a sua voz no Espírito.
Porque quando você ora assim, é Deus que reza em você. Nós não sabemos orar, Senhor. Nós não sabemos orar, Senhor. Ora em nós, Deus. Quebranta os nossos corações. Converte a nossa alma, Senhor. Espírito de Deus. Oh, Senhor, que o Senhor saiu de nós. Quebra o nosso coração, Deus. Muda-nos. Eu não quero estar apegado à minha vontade, Senhor. Eu não quero estar apegado a mim mesmo. Porque aquele que quiser me seguir deve renunciar a si mesmo. Senhor, ensina-me a renunciar a mim mesmo, a minha vontade, aos meus gostos. Aquele que quiser me seguir deve carregar a sua cruz de cada dia. Ensina-me, Deus, que a tua glória se encontra na cruz. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, Não Senhor. quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Quero que sejas o centro. Ergue teu braço, igreja. Tu és o centro da minha vida. Tu és o centro. Só tu és o centro, Deus. Minha vida. És a razão. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos Não de ti. quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Da minha vida. Vai colocando Deus no centro. Vai colocando Deus no altar. Vai colocando Deus no trono do seu coração. Porque em nome da piedade nós tiramos Deus do centro. Nós colocamos as piedades, nós colocamos as devoções, nós colocamos os nossos gostos, nós colocamos a nossa vontade. Nada pode ocupar o lugar de Deus, nada. Tu és o centro da minha vida. És a razão. És a razão. Não tira os olhos dele, canta, vai. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Eu quero que sejas. Canta com a sua alma, canta com a sua alma. Tu és o centro, tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos
braço, diga comigo. Importa que tu cresças. Importa que tu cresças. E que eu diminua. E que eu diminua. Que eu diminua. Eu diminua. O que precisar. O que precisar. Para que tu apareças em minha vida. Para que tu apareças em minha vida. Eu estou disposto, Senhor. Eu estou disposto a desaparecer. Para que tu apareças em mim. Para que a tua glória apareça em mim. Para que a tua santidade apareça em mim. Para que a tua santidade apareça. Não, Senhor. Não quero ser santo por mim mesmo. Eu quero ser santo porque essa é tua vontade. Sede santos, como eu sou santo. Aplauda a glória de Deus, irmão. Aplauda a glória de Deus. Aplauda a santidade de Deus. Tu és o centro.